assuntos, nossos temas de hoje. A gente também tem conversa, bate-papo ao vivo para você que acompanha a gente, e é um assunto que eu fico muito feliz de trazer, de poder compartilhar, porque é aquele tipo de situação em que muitas pessoas estão vendo acontecer, mas não imaginam o que é o famoso making off, como a gente fala, o procurar montar para estar funcionando. Então aqui no estúdio com a gente, eu vou explicar já o porquê para vocês. Nós conversamos agora com o Lauro Gripa Neto, que está à frente de um projeto sendo aplicado aqui em Joinville desde o início do ano, né, Lauro? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Nesse formato, está desde o início do ano, atendendo as vacinas de Covid, mas a gente já está trabalhando desde abril ou março do ano passado. A gente começou com vacinação da gripe. Certo. Naquela época. E eu falei muito isso, porque fiz questão de falar isso no início, de algo que às vezes a gente nem imagina que esteja acontecendo, porque, por exemplo, em algumas cidades as pessoas precisam ir presencialmente realizar o agendamento da vacinação. E com o projeto seu e de tantos voluntários à volta, a gente está vendo um sistema todo montado num site. Como é que surgiu, então, a vontade de levar e trazer isso pro benefício da saúde de Joinville? Uhum. Então, eu sempre atribuo o crédito aos ambientes em que eu me formei, digamos assim, né? Então, acho que isso vai desde algumas coisas que eu aprendi na UDESC, fazendo universidade, né? Até o espaço colaborativo onde eu trabalho, que é o Fliperama, e até a empresa que me contrata, que é a Magratea. São ambientes que incentivam esse tipo de comportamento, né? Então, assim que a gente viu que existia uma ameaça de pandemia, lá no começo de março ainda, quando estava chegando no Brasil, né, a gente já começou a se posicionar, a própria empresa já decidiu, não, vamos todo mundo trabalhar remoto, fazer pelo menos a nossa parte. E já naquele momento eu tinha uma vontade de colaborar de alguma forma, porque eu sentia que a situação era crítica, né? E uma coisa foi levando a outra. O pessoal da Secretaria de Saúde estava procurando voluntários que estavam com uma necessidade. Um amigo nosso, o Matheus Bittencourt, que trabalhava na Secretaria de Saúde na época, ele fez a ponte, ele conhecia a gente, trabalhava lá, então ele fez a ponte e foi aí que começou. Foi aí que a gente deu o pontapé inicial, né? Atendendo a demanda de vacinação da gripe. Porque ali sempre por abril o município começa a vacinar para gripe, né? E já era uma preocupação no sentido de, putz, como é que a gente vai fazer essa campanha de vacinação se antes ela era totalmente presencial, se era baseada em filas, e agora a gente não pode mais ter esse tipo de aglomeração e vai ser uma preocupação, né? Imagina, tu vai lá tomar uma vacina para gripe, buscando se imunizar da gripe, mas pega Covid na fila porque aglomerou, né? Irônico, né? Exatamente. Então foi aí que a gente começou um projeto relativamente simples, assim, alguns voluntários no final de semana, e era atendendo algumas unidades só, e quando a gente viu, a gente já estava trabalhando, as necessidades estavam aumentando, a gente migrou para atender os testes rápidos de Covid, e finalmente esse ano veio esse desafio maior. São voluntários de várias áreas, Lauro? Sim, a maioria são desenvolvedores, né? Mas a gente tem designers, tem alguns jornalistas que acompanharam também. E tem o pessoal da Secretaria de Saúde também, que apesar de não ser necessariamente voluntários, porque eles fazem parte, isso faz parte das responsabilidades deles, eles foram além das responsabilidades e custearam algumas coisas, trabalharam mais do que estava acordado em finais de semana. Então, de certa forma, eles também foram voluntários. O quanto desafiador foi e está sendo, porque a gente está trabalhando, por exemplo, com uma demanda que é muito rápida. Chegou um lote de vacinas, lança para uma faixa etária tal, X. Isso é um trabalho que tem que ser muito rápido por parte de vocês também em relação aos sistemas. Sim, realmente tem que ser algo rápido, flexível. Pois é.
Então a gente aplicou algumas técnicas de desenvolvimento para chegar nisso e, claro, sempre entendendo o contexto, né? A gente costuma dizer que é quase um cenário de guerra que a gente está nesse momento, né? Não dá pra gente, vamos adotar as melhores técnicas de mercado aqui, porque senão demora, né? Então a gente também tem que fazer concessões para ir pelo caminho mais rápido, para entregar valor mais rápido para as pessoas. E um dos desafios que se coloca nessa situação é que eu posso cometer erros. E esses erros afetam diretamente a vida de algumas pessoas, né? Então, esse tem sido uma coisa crítica, né? Essa semana, se eu não me engano, a gente teve um pequeno erro que atrasou lá e criou um atraso na fila já de 100 pessoas. E a gente fica... Como mexer, como rápido resolver. É isso, a gente fica se cobrando também, né? Pô, mas aí, claro, tem que... parte do meu trabalho é também conscientizar as pessoas de que, olha, o que a gente está fazendo é voluntário, não dá para esperar muito mais do que isso e é o que dá para fazer nesse momento, né? Eu acho que, dado todas as circunstâncias, a gente está fazendo um ótimo trabalho. Com certeza. Tá aí o resultado, né? Poucas foram as vezes que nós ouvimos algumas pessoas falarem, nossa, eu tentei acessar, mas não consegui. Mesmo assim, é pelo volume alto de pessoas acessando. Então, o próprio sistema funcionando, as pessoas indo até lá, confirmando o seu agendamento, tomando a dose, esse é o olhar de vocês que, tá dando certo, né? De um lado, tem a vontade de vocês, enquanto voluntários, e da empresa, de colocar em prática, mas do outro, e para dar certo, também tem que ter essa receptividade do poder público, né? Isso tem sido também, vem acontecendo, e claro, só soma. Exatamente. A gente foi muito bem recebido pela Secretaria de Saúde, eles trouxeram a necessidade, abraçaram o nosso trabalho. A gente foi estabelecendo uma relação de confiança que só foi crescendo. E no começo do ano, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito Adriano. Fui lá no gabinete, apresentei o sistema para ele. E ele, inclusive, se comprometeu a ajudar a gente a tornar esse projeto mais sustentável e mais oficial, digamos assim, né? Sim. Então agora a gente está nessa empreitada. A gente abriu o que se chama de chamamento público com a prefeitura, que é basicamente um acordo de empresas privadas atenderem uma necessidade e poderem receber doações por isso. Então a gente, além da empresa e do espaço colaborativo, a gente também tem uma associação sem fins lucrativos, certo, que se chama FabLab Joinville. A sede é aqui perto, inclusive. Perto da rádio. E essa associação, a gente já fez alguns trabalhos voluntários nela. No começo da pandemia também o pessoal se juntou para fazer face shields, entregou 1.400 face shields pro Hospital São José. Verdade, lembro sim. Então já tem um histórico de coisas acontecendo ali, né? E a gente decidiu então, como que a gente quer abraçar esse projeto? A gente quer que ele não dependa mais só de voluntários, a gente quer que a gente tenha uma resposta mais rápida às necessidades. Tá cada vez mais... A cada novo lote de vacinas que chega, amplia a quantidade de pessoas que a gente tem que atender, né? Primeiro a gente atendeu só idosos, só trabalhadores de saúde, agora está cada vez ampliando mais até chegar ao plano municipal de imunização de 100% das pessoas, eventualmente, sim, né? Sim. Então, para isso acontecer, a gente não pode mais depender só de voluntariado, a gente precisa oficializar um pouco mais as coisas, então a gente fez esse chamamento, a gente abraçou o projeto como FabLab Joinville, a gente abriu o edital, agora a gente está oficialmente cadastrado como prestador de serviço e a gente está buscando doações das empresas, que elas podem fazer pelo processo do edital também, doações, ou seja, apoiadores pro projeto, para ter profissionais dedicados aí, para conseguir atender essas demandas melhor e tudo mais, né? Então... Lauro, como chegar até o projeto, então? Ter mais informações, tanto para uma empresa que queira ajudar, ou mesmo para um cidadão que esteja ali e possa vir a colaborar também, ou com seu conhecimento, ou mesmo com recurso financeiro.
Eu acho que o primeiro passo é visitar o nosso portalzinho, que a gente construiu para maiores informações, que é agendasaude.joinville.br. Lá tem descrevendo tudo o que a gente fez. A gente tem até... Tem todo o passo a passo de como entrar em contato com a gente, tem relatos de como foi o processo, tem espaço também para quem é desenvolvedor e quer contribuir, para quem, enfim, quem quer participar voluntariamente do projeto. Lá tem nossos canais de comunicação também. A gente tem recebido pessoas de outras cidades querendo saber um pouco mais, querendo ver como que... esse é um negócio importante de falar, né? Um negócio interessante desse projeto também, que ele é de código aberto, então qualquer cidade pode replicar sem muita dificuldade esse projeto. Legal. A parte de desenvolvimento já tá bastante avançada, então esse trabalho que a gente fez no último ano, ele não precisa ser refeito, ele pode ser distribuído livremente. Outros municípios, vocês têm informação, vocês já estão dando uma olhada ou até tomando como base referência? A gente já recebeu alguns contatos de outros municípios, mas nada ainda concreto que eu saiba. Mas pode ser que eles já tenham feito e não tenham conversado com a gente, o que é tudo bem, tá dentro do... Faz parte. O quanto, na sua opinião, e durante todo esse período, porque eu tenho certeza que lá no início vocês não imaginariam que teria essa repercussão, essa importância, essa relevância, porque você falou de uma vacinação lá no início, que era para gripe, um processo de agendamento, e agora estamos falando de um processo de vacinação para uma pandemia. O quanto você acha que serve de aprendizado, de referência, de base, daqui para frente, profissionalmente falando? Assim, é uma experiência incrível. Eu acho que tem uma questão pessoal aí que eu particularmente sempre me cobrei um pouco, eu queria fazer mais pela sociedade, queria fazer algum tipo de trabalho voluntário, e daí, essa oportunidade foi ótima para isso, porque eu podia exercer a minha vocação de forma voluntária. Então, e só isso por si só já é gratificante, né? Mas eu acho que esse projeto pode abrir um precedente muito interessante para a relação público-privada também, porque tem sido uma experiência muito interessante a estreitar a relação com a prefeitura, pensar em modelos novos de fazerem as coisas acontecerem, de não, especialmente em situações de crise, né, não depender apenas de não simplesmente cobrar os governantes, mas entender a gente como pessoa e parte da sociedade, o que a gente pode fazer para participar desse processo também. E eu acho que é isso, assim, realmente foi uma experiência muito rica. Pena que ela acontece num contexto tão trágico. Trágico, preocupante, né? Mas sabemos também tirar o lado bom e o quanto esse lado bom até ajuda a nossa mente, né? Porque além da saúde física, a nossa saúde mental também pede ajuda, socorro, muitas vezes, nesse início da pandemia, né? Com certeza. Lauro Gripa Neto está à frente do projeto que trata dessa tecnologia de serviço de dados, né? Para o agendamento, como a gente falou aqui no início, foi agendamento para gripe, e agora também funciona como agendamento para vacina da pandemia, vacina contra o coronavírus. Eu particularmente acredito que a Jade, acredito que você também, né? Esperamos chegar a nossa vez de ir lá fazer o nosso agendamento para vacina e tomarmos as devidas doses pelo bem da nossa saúde. Então, muito obrigada, né? Fazer o registro aqui novamente da empresa Magratea Labs e também dos voluntários todos que estão ali se dedicando dessa maneira tão especial e que realmente entram para a história da nossa cidade quando o assunto for a pandemia, viu? Obrigada, Lauro, pela vinda aqui. Obrigado, agradeço muito o convite e a oportunidade de falar sobre esse projeto, que é muito importante. Estamos